O Eufrates, considerado o maior rio da antiguidade, guarda eventos históricos e segredos que transcendem a compreensão humana. No entanto, algo terrível está acontecendo com esse rio a cada ano que passa. Ele tem se tornado progressivamente mais seco. Muitos povos da Ásia Ocidental já estão sofrendo com a escassez de água desse rio, que antes era majestoso e imponente. O pior de tudo é que os países banhados pelo Eufrates parecem não estar muito preocupados com sua situação e, em alguns casos, até agem contra a restauração do rio. Mas, e se eu lhe disser que essa situação de seca do rio Eufrates não se trata apenas de uma grave crise ambiental? Ela pode estar relacionada ao cumprimento de profecias sobre o fim dos tempos. Neste vídeo, vou mostrar como o livro de Apocalipse revela informações surpreendentes sobre o futuro do rio Eufrates, que estão diretamente ligadas ao Armagedon, a batalha final entre Jesus Cristo, Satanás e seus demônios. Será que a seca desse rio é um sinal de que estamos nos aproximando da chegada do Anticristo? O que acontecerá com a humanidade se o rio Eufrates deixar de existir? Essas e outras respostas serão abordadas a partir de agora. Antes de começarmos, peço que clique em gostei, se inscreva no meu canal e ative o sininho de notificação, para que eu possa ajudá-lo em sua jornada espiritual diária. Agora vamos prosseguir. De acordo com o segundo livro de Gênesis, capítulo 2, o Eufrates era um dos rios que banhavam o Jardim do Éden, fluindo pelas terras que Deus criou como moradia para Adão, Eva e todas as criaturas no início de tudo. Já em Gênesis, capítulo 15, vemos que Deus designou o Eufrates como um dos limites da terra prometida, AOS descendentes de Abraão. A palavra do Senhor declarou: naquele dia, o Senhor fez uma aliança com Abraão, dizendo: aos teus descendentes dei esta terra, desde o ribeiro do Egito até o grande rio Eufrates. Este rio tem sua nascente na atual Turquia, passa pela Síria e pelo Iraque e deságua no Golfo Pérsico. O rio Eufrates, com uma extensão de 2.700 quilômetros, é a principal fonte de água potável para milhões de pessoas em 3 nações. Além disso, suas águas são usadas para a irrigação de cultivos e a geração de eletricidade em usinas hidrelétricas, fornecendo energia para mais de 1 milhão de famílias. O que antes era uma região próspera e fértil está se transformando em um lugar de apreensão e incerteza, à medida que sua principal fonte de água está minguando. De acordo com autoridades iranianas que monitoram a situação do Eufrates nos últimos 3 anos, a estação chuvosa na região tem começado mais tarde e terminado mais cedo, resultando em uma drástica redução no volume de água no rio. Em alguns trechos, o leito do rio chegou a secar completamente. Um vídeo que se tornou viral na internet mostrou o que pareciam ser ruídos aterrorizantes em uma região onde o rio Eufrates costumava fluir, deixando milhares de pessoas apavoradas. Segundo relatos, esses sons poderiam estar relacionados a AOS, 4 anjos caídos que foram aprisionados por Deus e só serão libertados quando a profecia de Apocalipse 9 se concretizar. É importante destacar que essa teoria sobre os sons misteriosos no rio Eufrates foi discutida em um vídeo, mas não há confirmação de sua veracidade. Além dos fatores climáticos, um grupo de cientistas argumenta que a má gestão da política de águas também está contribuindo para a diminuição do volume de água no rio. Há até quem sugira que os governos dos países banhados pelo Eufrates possam ter algum interesse na secagem do rio, embora os motivos permaneçam desconhecidos. Afinal, qual seria o benefício para a humanidade na desertificação de um rio? Qual seria o interesse dos governantes? Curiosamente, é precisamente com o esgotamento do rio que a profecia do Armagedon parece estar se cumprindo, de acordo com o livro de Apocalipse. Diz o capítulo 16 que o 6º anjo derramou sua taça sobre o grande rio Eufrates, fazendo com que suas águas se secassem, a fim de preparar o caminho para os reis que virão do Oriente. Esses reis estarão envolvidos na batalha final, como previsto na Bíblia. O trecho também menciona a influência de espíritos imundos semelhantes a rãs, que são associados a demônios e a eventos apocalípticos. Realizando sinais miraculosos, esses seres partem em direção a AOS governantes de todo o mundo, com o objetivo de reunir todos para a batalha do grande dia do Deus Todo-Poderoso. Isso significa que assim que o rio Eufrates secar por completo, a trombeta tocará, e os demônios que foram mantidos cativos por Deus serão libertados para infligir destruição sobre 1/3 da humanidade, com seu exército de 200 milhões de soldados.
Torne-se um pregador da palavra e junte-se a mais de milhares de alunos que estão desenvolvendo o dom que Deus os deu. Clique no link na descrição e saiba mais sobre nós. Vamos refletir sobre as palavras do apóstolo João a respeito disso. O sexto anjo tocou a sua trombeta e ouviu uma voz vinda das pontas do altar de ouro que está diante de Deus. Ela disse ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solte os 4 anjos que estão amarrados junto ao grande rio Eufrates. Os 4 anjos, que estavam preparados para aquela hora, dia, mês e ano, foram soltos para matar 1/3 da humanidade. Isso não é o fim, meus irmãos. São esses 4 espíritos malignos que mobilizarão os governantes do Ocidente a marchar ao longo do Eufrates e enfrentar o exército de Jesus. Isso nos indica que estamos nos aproximando cada vez mais do fim dos tempos. O processo de desertificação do Eufrates começou há 35 anos e está se acelerando. Tudo indica que o espírito do anticristo já está operando nas vidas desses governantes, pressionando-os a acelerar a seca total do rio. É importante notar que, embora o anticristo ainda não tenha sido anunciado, o espírito dele já está influenciando os corações das pessoas, levando-as a cometer atos malignos e preparando o caminho para a sua chegada. Não estou afirmando isso por conta própria, mas é o que a própria Bíblia nos revela. O apóstolo João nos lembra: vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, a respeito do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Por isso quero deixar um conselho para todos vocês. Não precisamos nos concentrar apenas em rumores sobre a construção do 3º templo em Jerusalém, nem ficar aguardando o anúncio de um grande acordo de paz entre as principais nações e religiões que antecederá o arrebatamento da Igreja de Cristo. Tudo isso é apenas o desenrolar do que já está acontecendo diante de nossos olhos, inclusive em relação ao rio Eufrates. Não é necessário temer o anticristo nem a batalha do Armagedon, pois a palavra de Deus assegura que Jesus vencerá a guerra. O inimigo será derrotado e lançado no lago de fogo, onde enfrentará tormento eterno. Compreendo que isso seja assustador, mas se você entregar sua vida a Jesus Cristo e viver de acordo com sua palavra, o Senhor o guardará do dia do juízo e o conduzirá para viver eternamente ao seu lado na Nova Jerusalém. Nesse reino não haverá medo, dor, morte ou lágrimas. Não é necessário se preocupar com quando tudo isso acontecerá, mas sim com o lado de quem você estará quando ocorrer. Convido você a caminhar comigo diariamente, pois sempre trago conhecimento bíblico, discuto assuntos relevantes e realizo orações para fortalecer sua fé. A Bíblia nos revela claramente que haverá um homem que conquistará o controle de todas as coisas e governará o mundo de forma inigualável na história da humanidade. Esse homem será carismático, com um discurso convincente que atrairá a todos. Seu poder de persuasão convencerá os habitantes da Terra de que ele é a solução para todos os problemas das nações. No entanto, a verdade é que o mundo nunca testemunhou alguém tão poderoso, influente e inteligente, e isso acontecerá por um motivo singular. Ele receberá poder direto do inimigo de nossas almas, Satanás. A Bíblia nos fala sobre esse homem em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Sua vinda será influenciada pela ação de Satanás, com todo o poder, sinais e maravilhas enganosas. Ele usará todos os meios de engano e injustiça para aqueles que estão perecendo, pois rejeitaram o amor pela verdade que poderia salvá-los. Quem é esse homem? Ele é o anticristo, o ser maligno que se levantará contra Deus, exaltando-se acima de tudo, a ponto de sentar-se no santuário do Senhor e proclamar-se Deus. Ele almeja o mesmo desejo que sempre foi do diabo: ocupar o lugar do Deus Altíssimo. Isaías, capítulo 14, descreve a queda de Lúcifer, que desejava elevar-se acima de Deus, e diz: como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações, que dizia em seu coração: subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. Eu me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais alto do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens. Esse é o retrato do que o anticristo almejará. Uma vez que o texto menciona o anticristo proclamando "serei como o Altíssimo", surge a pergunta de quando o anticristo chegará à Terra. Será que ele já nasceu e está apenas aguardando o cumprimento das profecias bíblicas para ser anunciado como aquele que vai salvar o mundo? É exatamente essa questão que exploraremos neste vídeo.
vou apresentar evidências de que o anticristo já está entre nós, atuando sem que a maioria de nós perceba. Vamos prosseguir com essa análise. O Novo Testamento nos narra 3 tentações em que Satanás procurou seduzir Jesus enquanto ele jejuava no deserto, se preparando para iniciar seu ministério na terra. Na primeira tentação, Satanás tentou convencer Jesus a saciar sua fome transformando pedras em pães. Em seguida, levou Jesus a um lugar elevado, onde pôde ver toda a terra e ofereceu a ele todo o poder sobre o mundo, desde que adorasse Satanás. Por fim, o inimigo levou Jesus ao pináculo do templo e sugeriu que ele saltasse, confiando que os anjos de Deus o salvariam. Isso ocorreu diante dos olhos dos judeus, que não acreditavam em Jesus como o Messias enviado por Deus. O ponto fundamental nessas 3 situações é que Satanás ofereceu a Jesus coisas que pareciam boas, mas em troca, ele buscava a adoração e a desobediência à palavra de Deus. O mesmo princípio se aplica a todos nós nos dias atuais. O diabo nos oferece prazeres e bens materiais, mas exige que deixemos de orar e buscar a Deus. O anticristo seguirá a mesma estratégia, oferecendo aparentes benefícios em troca da adoração e da obediência a ele. Quando ele for anunciado a toda a humanidade, muitos o seguirão sem perceber que estão se desviando da fé e se entregando a Satanás. No livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, também encontramos a previsão de uma grande apostasia nos últimos dias, o abandono da fé por muitos, que um dia entregaram suas vidas a Jesus. Essas pessoas passarão a servir o diabo sem perceber, concedendo ao anticristo todo o controle sobre suas vidas. A palavra do Senhor nos adverte a não sermos facilmente abalados ou enganados por profecias, palavras ou cartas que possam ser interpretadas como se o dia do Senhor já tivesse chegado. Antes desse dia, haverá uma grande apostasia e o homem do pecado, o filho da perdição, será revelado. Este ser se oporá a Deus, exaltando-se acima de tudo que é chamado Deus ou objeto de adoração. Portanto, devemos permanecer vigilantes e fundamentados em nossa fé em Jesus Cristo para não sermos enganados. Observe que essa passagem descreve o anticristo como aquele que se assentará no santuário de Deus, autoproclamando-se Deus. De acordo com estudiosos da Bíblia, especialmente no contexto dos eventos do fim dos tempos, acredita-se que isso se refira ao terceiro templo que será construído em Jerusalém, no mesmo local onde o templo de Salomão foi erguido. A construção desse templo é uma perspectiva real, e há até relatos de negociações entre os governos de Israel e Palestina para a construção desse templo, que seria compartilhado pelas 2 religiões. Segundo as profecias, esse templo seria tomado pelo anticristo. Entretanto, quero chamar sua atenção para algo importante, e para isso, vou compartilhar uma passagem com você de 1 Coríntios, capítulo 6. Diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, o qual lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o corpo de vocês. Irmãos, somos o santuário de Deus aqui na terra. Embora o anticristo ainda não tenha sido anunciado oficialmente, ele já exerce influência sobre os corações humanos, controlando-os e se proclamando como Deus de suas vidas. Muitas pessoas ainda veem a vinda do anticristo como um evento futuro, mas a realidade é que ele já está entre nós. Basta olhar ao redor e observar os eventos mundiais para perceber que ele está secretamente estabelecendo seu domínio nos corações humanos. Não sou eu quem afirma isso, mas a própria Bíblia. Preste atenção ao que o apóstolo João escreveu. Vocês podem reconhecer o Espírito de Deus deste modo. Todo espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne procede de Deus. Mas todo espírito que não confessa Jesus não procede de Deus. Este é o espírito do anticristo, acerca do qual vocês ouviram que está vindo e agora já está no mundo. Portanto, o conselho que compartilho com você é não ficar esperando pelo surgimento do terceiro templo de Jerusalém, nem pelo anúncio do acordo de paz entre as principais nações e religiões. Em vez disso, não dê espaço ao inimigo em sua vida. Não permita que o espírito do anticristo domine seu coração e se torne seu mestre. Em vez disso, entregue seu coração e sua vida a Jesus Cristo, pois Ele é a única salvação e a verdadeira proteção contra as artimanhas do anticristo. Só Ele possui o poder de destruir o inimigo. Amém. Permita que Cristo governe sua vida, suas palavras e suas ações, e não seja mais alguém que se desviou da fé, vivendo uma vida de pecado,
como se Cristo nunca fosse retornar. A maioria dos sinais que precedem a volta de Jesus já se cumpriram. No entanto, muitos ainda duvidam, alegando que essas coisas sempre existiram e que as gerações passadas também pensavam que Jesus voltaria em sua época. Irmãos, devemos ter muito cuidado, pois agora os sinais estão evidentes e não podemos ser pegos de surpresa, vivendo em desobediência à palavra de Deus. Portanto, se você ainda não se arrependeu de seus pecados e aceitou Jesus como seu Senhor e Salvador, saiba que Ele o ama profundamente e está esperando por sua decisão. Considere este alerta do Senhor para cada um de nós. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias aparecerão escarnecedores zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que aconteceu com a promessa de sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. No entanto, eles deliberadamente esquecem que, há muito tempo pela palavra de Deus, existiam os céus e a terra formados da água e pela água. Naquela época, o mundo foi submerso e destruído pela mesma palavra. Os céus e a terra que existem agora estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disso, meus amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. Ele não retarda o cumprimento de sua promessa, como alguns pensam, mas é paciente, não querendo que ninguém pereça, mas que todos se arrependam. O dia do Senhor virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos se desfarão pelo calor, e a terra e tudo o que nela há serão expostos. Já que todas essas coisas serão desfeitas, que tipo de pessoas devemos ser? Devemos viver de maneira santa e piedosa, aguardando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Amém.